Essa é a nossa esperança. Um dia estarmos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Feche teus olhos, Espírito Santo de Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor Jesus, mais uma vez na Tua presença, aqui com o Teu povo, a Tua noiva, Senhor. Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela doce presença, pelo Teu Espírito, Senhor Jesus, que age em nós, através de nós. Deus, queremos, Senhor Jesus, pedir mais uma vez, Senhor, que fale, Senhor, aos corações dos Teus filhos, Senhor, pela palavra, Deus. Tu és bom em todo o tempo e nós sabemos, Senhor, que estás no nosso meio. Nós cremos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor não estiver no nosso meio, se o Teu Espírito não estiver no nosso meio, de nada vale. Não precisamos, Senhor, perder o nosso tempo, mas se Tu estiveres aqui, Senhor, será diferente, tudo é diferente. Queremos, Senhor, a Tua presença, desejamos a Tua presença, almejamos a Tua presença. Senhor, estamos em busca, Senhor, desse lugar em Ti. Não queremos mais um culto, Senhor. Queremos só, Senhor Jesus, que o Teu poder, Senhor, esteja em nosso meio, manifestando em nossas vidas, mudando, Senhor Jesus, o nosso caminhar. Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, 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 glorificado é o Senhor dos exércitos, glorificado é o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Graça e paz, querida igreja, boa noite. Pode tomar o seu lugar. Se puder acender as luzes, amém. Louvado seja Deus. Feliz de voltar a casa. Nós íamos aqui na escola de Esther, se eu não me engano, na administração da escola de Esther. Muito feliz de estar aqui participando com os irmãos nessa noite. Nós somos lá de Joinville, estamos me servindo há quase 15 anos na cena, né, com o nosso querido pastor Casas. E estamos felizes com o Senhor, trabalhando muito. Essa é a nossa vida, né? Servir ao Senhor, na obra do Senhor. Queridos, eu quero ler um texto contigo já para nós ganharmos tempo, né? Isaías 41, verso 10. O tema desse texto é o ajudador de Israel. Isaías 41, verso 10. Você trouxe Bíblia, abra. Você trouxe celular, ligue. Não é verdade? Vamos fazer uso da palavra de Deus. Isaías 41, verso 10 diz assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei na minha mão direita vitoriosa. Amém? Glória a Deus. O Senhor, tu vai ficar comigo aqui? Que bom, é raridade ter um tecladista e cantor. Está em extinção. Não é verdade? Isso é muito bom. Queridos, nós temos vivido dias tensos, dias difíceis, dias terríveis, dias de incertezas, dias que nós não sabemos qual será o futuro da humanidade. Aliás, nós vemos o futuro para os nossos filhos com grande preocupação, não é verdade? Porque quem tem filho, eu tenho uma filha adolescente, um rapaz casado, e a minha filha de 15 anos, eu tenho preocupação, como será o futuro dela, como será, né, a vida dela adulta, porque os dias são maus, os dias são terríveis. Estamos vivendo a última fase, a última etapa da humanidade, da igreja entre a humanidade. Essa é a verdade. Os dias estão sendo abreviados, o Senhor está preparando a sua noiva, o Senhor está preparando a sua igreja.
O Senhor está nos dando, talvez, para muitos, a última chance, né, de ficar firme, de fortalecer a sua fé. Dias de muitas incertezas, nós estamos num tempo terrível. Mas só que mesmo nós vivemos esses dias terríveis, o nosso Deus, o protetor de Israel, Ele não dorme, Ele não tira uma soneca. O Senhor dos exércitos não descansa. Por mais que tudo esteja difícil, tudo esteja ruindo, nós temos que ter uma certeza, uma convicção que Deus está cuidando da sua igreja. Deus está trabalhando pela sua igreja. Deus não para de cuidar da sua igreja. Deus não dorme, como diz o Salmo 121, verso 4. O protetor de Israel não dorme. E é verdade, o nosso Deus, Ele não dorme, porque o Senhor nos deu uma proposta muito clara. No mundo tereis, como foi dito pelo pastor, no mundo tereis aflição. A proposta de Deus é, no mundo ter aflição, e pelo nome dEle, muitos serão perseguidos, serão castigados. A verdade é que nós estamos em dias difíceis, mas Deus, nesse texto que foi lido, Isaías 41, verso 10, Ele fala, uma ordem direta: não tenha medo, por isso não tenha medo. E eu ter medo não é porque o cenário é ruim, não é porque os dias são terríveis, é porque Ele está com você. O texto diz, por isso não tenha medo, pois eu estou com você. Você está entendendo que os nossos olhos vê o perigo, vê o situacional, o momento, mas nós não devemos nos deixar se levar por aquilo que vemos e ouvimos. Porque existe uma promessa que Deus está conosco. Amém? E Ele nos fortalece nesse propósito, nesse processo de dor, de dificuldade, de luta, de angústia, de medo. Deus, quando quer fazer o seu filho crescer, amadurecer, Ele precisa empreender algumas situações de risco, de dificuldade. E muitas vezes nós queremos colocar na conta do diabo as nossas provas, as nossas lutas. E não é verdade. O Deus que nós servimos permite que essas situações aconteçam com o seu povo. Porque senão, Ele poderia arrebatar a sua igreja antes dos dias terríveis. Não é verdade? Não vou nem entrar no mérito teológico aqui, que não faz, jus à palavra, mas não passaríamos por esses dias que estamos passando de grandes incertezas. Mas a verdade é que Deus permite que passamos por lutas, dificuldades, para que cresçamos, para que aprendamos, para que a nossa fé seja fortalecida. A verdade é que sem luta, sem dificuldade, não há como crescer. E muitas vezes nós não entendemos o processo da dor, não entendemos o processo da luta, e achamos que isso é o diabo trabalhando. E não é. O livro de Jó diz que até mesmo o diabo, não é que ele diz, ele explica, o diabo, ele foi usado a serviço de Deus para atormentar a vida de Jó. Ele andava de redor, olhando o que poderia tocar em Jó, e Deus dá o testemunho de Jó, da vida de Jó para o diabo, e diz, olha o meu servo, ele é íntegro, ele é reto, não tem nada que o desabone. E Deus permite Satanás tocar na vida de Jó, e muitas vezes nós não queremos entender o processo, e quanto menos a gente ora, quanto menos a gente faz força para entender o processo, mais o processo se estende. Pastor Marco, quando eu entendi que a luta você tem que aceitar e guerrear em oração, em lágrimas, mais rápido ela passa. Está entendendo? Mais rápido ela passa, por quê? Porque deserto não é lugar de morada, deserto não é lugar de habitação, deserto é lugar de passagem, é momentâneo. Então nós muitas vezes entramos no deserto para passarmos pela experiência, mas é bem verdade que no deserto também tem muitos milagres.
Se tem um lugar que é de milagre, é o deserto. Olha o povo de Israel saindo do Egito. Moisés empreende uma caminhada pelo deserto, e ali houve muitas manifestações de Deus. As manifestações mostravam o próprio Deus presente na vida dos israelitas, através da nuvem que cobria, né, do sol escaldante, e também à noite, da coluna de fogo que aquecia o povo, do maná que toda manhã caía na terra, da pedra que jorrava água, das codornizes que foram enviadas para que eles tivessem carne, ou seja, o mar vermelho se abriu, ou seja, muitos sinais e milagres no meio do deserto. Só que ainda assim, esse não é um bom lugar. Esse não é o deserto não é uma proposta de Deus de morada. O deserto é uma proposta de Deus de passagem. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto. Diz a história que ficou 38 anos estacionados próximo à cidade, a Canaã. 38 anos em uma cidade chamada Cades Barneia. Por que 38 anos? Porque eles não entenderam a proposta. Teve que morrer aquela geração, para os filhos desfrutarem da terra que mana leite e mel. Os filhos queriam Canaã, porque eles não conheciam o Egito, eles queriam ver o lugar que o Deus que faz a coluna de fogo, a cobertura, né, com as nuvens, que dava água, o maná, eles queriam ver que proposta é desse Deus chamado, essa terra chamada Canaã. Eu quero é isso. Mas os pais sentiam saudade do Egito, da cebola, das comidas, das iguarias do Egito, ao ponto de pedirem lá, pelo menos éramos escravos, mas tínhamos comida, tinha água, porque toda vez que nós passamos luta, nós olhamos para trás e queremos retroceder. Mas não existe a opção retroceder, porque aquele que retrocede, diz a palavra, a minha alma não tem mais prazer nele. Talvez somos a última geração antes do arrebatamento. Somos a última geração. Nós precisamos entender como é que nós devemos nos apresentar ao nosso Deus. A Bíblia diz em Atos 3,19, arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando a Bíblia fala arrependei-vos, isso é emocional, é uma atitude de entrega, é o choro, é o clamor, o lamento. Agora o convertei-vos está ligado ao racional. Convertei-vos é o virar a direção, é o mudar a rota, é procurar o caminhar na presença de Deus, consertar a vida, consertar a sua história. Aquele que roubava não roube mais, aquele que pecava não peque mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. O apóstolo Paulo ensina mudança de vida, conversão, mudar a direção. E a Bíblia diz que esses dias precisamos mudar a nossa mente. Romanos 12:2 diz uma metanoia, uma mudança de mente. Você não deve esperar coisa boa desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e a geração passada nos ensinou a amar esse mundo. Muitos pastores subiram ao púlpito prometendo riqueza, prosperidade, ensinando a amar o mundo, amar as coisas do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Você tem que amar as coisas do céu, desejar o céu, prosperidade, saúde, isso é consequência de um cristão que tem a fé viva. Fique tranquilo, Deus sabe que você precisa de um carro, Deus sabe que você precisa de uma casa, Deus sabe que você precisa de saúde. Viva uma fé intensa com o Senhor. Não se iluda, não se engane. O grande
presente de Deus, a grande proposta de Deus não está nessa terra. Isso aqui é muito ínfimo perto da eternidade. Há uma proposta de Deus, há um plano celestial. Antes da criação do mundo, já existia um plano estabelecido para você. E esse plano, ele é muito completo. Ele quer a tua alma, Ele quer a tua vida, quer a tua família, para todos um dia morarmos juntos. E não é morar amontoado, é cada um na sua casa. Disse João: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não estaria falando para vocês. E esse lugar é uma cidade, a cidade de Nova Jerusalém. Nós temos que voltar a ter saudade do céu. As provas na terra parecem insignificantes quando sentimos saudade do céu. E é incrível porque nunca estivemos lá, mas como é que, aliás, nosso espírito humano sim veio de lá. Por isso nós desejamos Ele, desejamos o Abba, desejamos estar com Ele, desejamos, cantar com Ele, caminhar nessa cidade, mergulhar, no lago, no rio da vida, comer da árvore da vida, celebrar com os antepassados, com os profetas que passaram por aqui, com os escritores, mas principalmente, ver o grande Rei, face a face, como Ele é, do jeito que Ele é. Ah, queridos, vocês não sabem o que é. Nós não imaginamos o que nos espera. Nós não conseguimos imaginar o que nos espera. Aleluia. Você acredita que Deus é Pai? Amém? Ele é Pai, nós somos filhos de Deus. E todo pai que ama o seu filho, corrige. Sim ou não? Hoje não se pode mais a palmadinha, né? Mas na minha época não era lei, então eu tomava muita palmadinha. Podia dizer que eram umas pancadas mesmo, né? E, claro que eu merecia, né? Eu sempre fui muito arteiro quando criança, então eu apanhava, e quando eu apanhava era porque eu merecia. Eu não acredito que meus pais me batiam porque eu não merecia. Não, eu merecia. Eu era muito arteiro. A linguagem do meu pai e da minha mãe me fez um homem responsável. Você está entendendo? Um pai que corrige não é um pai carrasco. É um pai que ama. É um pai que quer um futuro para o filho. E a Bíblia diz que o filho deve ser corrigido com vara. Não é porque ele é a favor da violência. É porque a vara é um instrumento de correção. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você está entendendo? E Deus às vezes permite a gente passar pela dor. A dor, ele é um processo de Deus. A dor é uma linguagem de Deus. Diz o ditado que Deus fala pelo amor ou pela dor. E é verdade, porque o amor de Deus já é manifestado, né? Porque, na verdade, a Bíblia diz que porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Isso é amor. Ele entregou para nós o seu Filho. Isso é amor. Mas muitas pessoas insistem não em ouvir a voz do amor que ecoa. Então Deus, por amar, Ele vai então corrigir. E o processo da dor é terrível, porque a dor pode ser manifestada de várias maneiras. Pode ser manifestada através de uma perda financeira, através de uma perda de emprego, através de uma
perda de um ente querido, através da perda da saúde, enfim, a perda de amigos, perdas. E a dor faz a gente se tornar mais sensíveis. Ao orgulhoso, agora se torna um cordeirinho e ouve atentamente a instrução. Aquele que não tem tempo para nada, está sempre na correria, ocupado, mas na hora da dor, da dificuldade, ele para tudo. Nada mais tem importância. E ele chora em busca de um conselho. Aquele que achava que poderia comprar saúde, tem muito, ou é um atleta, de repente uma doença, ou uma perda, uma morte, agora ele se vê impotente diante da doença, da morte. Você percebe que a dor é uma linguagem? Você percebe que a dor às vezes está falando conosco, muitas vezes Deus está permitindo passarmos a dor, para que mudemos a nossa forma de pensar e agir. Deus não está preocupado se vai doer muito ou não. De fato Ele não está preocupado. Deus não está preocupado se você está perdendo teu carro, teu emprego. Deus não está preocupado. Deus está preocupado com a tua alma. O que importa, de fato, é a tua alma. Porque mais vale entrar no céu sem um olho, não é assim que diz a palavra de Deus, do que ir para o inferno com 2 olhos. Se você acha que Deus é humanizado dessa forma, você está numa teologia totalmente errada. Deus se preocupa com o ser humano, sim, porque Ele ama. Agora, se Ele tiver que chamar você para estar com Ele, Ele vai chamar. E os teus entes queridos vão chorar muito. Porque o que importa, de fato, é a alma. E tem gente que quer discutir com Deus. Por que Deus? Porque eu que sou tão bom, eu tenho um coração maravilhoso, porque eu que frequento todos os cultos, e eu sirvo em todos os ministérios, e eu dei a minha vida, agora o Senhor permite. Deus está preocupado com o que está lá dentro de ti. Se for para perder a salvação, Ele vai gerar uma dor. Deus conhece o futuro, você só conhece um passo à frente. A linguagem de Deus é uma linguagem certeira. Eu lembro de uma vez, de um rapaz, que se orgulhava do seu corpo atlético. Então todas as vezes que nós reunimos para jogar futebol, ele sempre queria fazer as firulas, né, as acrobacias, e sempre se gabava, né. Aqui não tem, né, lá em Joinville tem bastante, mas aqui acho que o pessoal mais humilde, né. Lá aí queria se mostrar orgulhoso, sabe. E eu lembro que estava todo mundo assistindo um jogo de futebol, num retiro, né, o pessoal todo em volta do campo, e ele jogando bola, e de repente vem aquela bola alta, e ele fala, agora eu vou fazer aquele gol, né, de bicicleta, vou pular, e vou lá em cima, e todo mundo vai me aplaudir, vai ficar, uau, né, e ele foi, a bola veio, e ele foi, mas lá em cima, aí pegou e deu aquele chute lá no alto. A bola foi, bateu na trave, não entrou a bola. E quando ele ia descendo daquele pulo, ele põe a mão no chão e o braço dele quebra para o lado, fratura exposta. E ele sai com aquele braço pendurado e vai pro hospital. E lá ele coloca vários pinos no braço
deslocou o ombro e foi um estrago. Nunca mais houve apresentação daquele jovem. Nunca mais ele falou: eu sou o cara. Porque aquilo que você se acha bom, aquilo que você acha que eu sou top, eu sou o melhor, cuide para Deus não te quebrar. Cuidado. Ah, coração enganoso é o do homem. Ah, que coração enganoso é o do homem que se ilude, porque acha que é bom, que tem, que sabe, que possui. Ah, muitos reis se foram achando que eram imortais. Cuide com aquilo que está dentro de você, cuide com você mesmo. Ore: Senhor, me livra de mim mesmo. Que o Senhor cresça e eu diminua. Que o Senhor apareça e eu me esconda. Eu não quero aparecer, Senhor. Amém? Aleluia. Deixa Ele continuar no controle, amém? Deixa Deus aparecer, amém? Deixa Deus estar em evidência na tua vida, amém? Aleluia. Salmo 4, verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quando vocês ficarem irados, eu vou mudar essa palavrinha para estressado, acho que faz mais sentido, amém? Quando vocês ficarem estressados, não pequem. Não pequem. Chá de camomila. Vai correr. Vai pescar, né? Como diz lá em Joinville, vai, como é que é? Vai carpir um lote. Vai fazer alguma coisa. Vai orar. Sabia que aquilo que você estressa com muita frequência é a área que você precisa vencer? Por favor, os casais, não olhem para a esposa, para o esposo. Não é sobre isso. Não é sobre isso, mas às vezes tem, né? Às vezes tem, né? Tem umas coisinhas que, principalmente o homem, né? Esquecido, né? Minha esposa sempre fala: e essa caixa aqui vai dar filhote? Está no meio da casa, do corredor. A área que nós mais nos estressamos é a que nós precisamos vencer. Porque se eu não entendi ainda que isso me gera estresse, e não é Deus que envia o estresse, porque o estresse ele é natural e de uma situação que eu não consigo dominar ou não consigo solucionar, o estresse do dia a dia. E tem vários tipos de estresse, mas vamos lá. Se a pessoa anda trabalhando demais, isso está tirando a saúde, está tirando a paz, então ela já entendeu, ela tem que dominar isso. Talvez você está correndo atrás de dinheiro e o dinheiro está fazendo perder a parte mais importante da tua vida, que é a tua família. É melhor comer carne de terceira e ter a família do que ter dinheiro e perder a família e comer carne de primeira. Isso é muito simples. Se você está tentando manter um padrão de vida ao custo de estresse, perdendo teu casamento, isso é a maior idiotice do mundo. Porque isso vai te adoecer, vai perder as pessoas mais importantes da tua vida, que você vai precisar no final da vida. E não está entendendo, nunca foi sobre dinheiro, sobre posição. O que importa de fato é o que Deus tem para nós no céu. Aceite uma vida cômoda, confortável e não fique ambicionando e sofrendo. Quando o teu coração sair da terra e for transportado para o céu, você entra no reino de Deus.
O reino de Deus é uma mentalidade de reino, de reinado, de rei. Se eu estou preocupado com a terra, eu não consigo viver o reino de Deus. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o seu coração. Se o teu tesouro é o teu trabalho, o teu coração está ali. Se o teu tesouro é o teu dinheiro, o teu coração está ali. Mas se o seu tesouro é Deus, o teu coração está em Deus. Então, se buscares no mesmo capítulo 6 de Mateus, lê em casa. Se me buscarem em primeiro lugar, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Todas as outras coisas, e todas as outras. E Deus coloca na categoria de tudo. Tudo é todas. E você está sofrendo, lutando, batalhando, perdendo saúde, perdendo dias de convivência em família, em irmãos, por causa de uma ambição, um sonho, que a Bíblia chama de todas. As coisas do Senhor são fáceis, tranquilas. Vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e oprimidos, que eu vos... Esse texto, quando Jesus citou, ele disse assim: venha a mim você que está carregando um fardo pesado, e eu darei um fardo leve. Troca de fardo. Como é que se troca de fardo? A mente de céu e anula a mente de terra. A Bíblia, no texto que a gente leu, diz assim, Isaías 41, verso 10: eu fortalecerei e o ajudarei. É uma promessa. Eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Tem o acréscimo, vitoriosa, de vitória. Aleluia. A Bíblia diz em João 12, 25: aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quando Jesus chama os discípulos, a proposta é tão simples, tão difícil de nós compreendermos. Deixa tudo e siga-me. Larga tudo, siga-me. Eu fico pensando, sabe, às vezes eu fico imaginando, não pode ter sido só isso. Jesus chegar e falar assim: ei, está pescando aí? Deixa essa rede aí, vem atrás de mim. Não pode, deve ter uma história. Deve ter um diálogo, deve ter uma conversa, uma entrevista. Tá, se a gente deixar, o que a gente ganha? Vocês vão ganhar aí muitas bolhas nos pés, muito sol na cabeça. Tá, mas tem vale-refeição? Olha, tem. A gente vai passar, onde tiver fruta no meio do caminho, a gente vai comendo. Vale a refeição, né? Vale, não é assim? É tâmara, é figo. Essa é a refeição. E transporte, tem? Tem. De vez em quando a gente consegue uma mula. Eu acredito que Jesus foi levando eles e eu falei assim: mas para quê? E ele diz assim: ó, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Talvez para nós a frase pescador de homem, essa sentença não soa explicativa, não é verdade? Pescador de homens. Mas o que ele estava dizendo é: aquilo que você faz tão bem no teu ofício, pescando peixes, colocando, né, os peixes do barco, ou seja, trazendo do fundo do mar da Galileia
os peixes que você não enxerga, você não vê, você nem mesmo sabe se estão lá, mas por fé você lança a rede no escuro, crendo que todo dia você vai ter o seu alimento. Assim você fará com homens que você não vê hoje, você não enxerga, mas esses homens serão colocados na tua frente, e eles serão uma igreja, e eles vão te sustentar. Entendeu? Sabe quanto você ganha com peixe? Fica tranquilo. Os homens que vão nos seguir vão sustentar, e você vai ganhar muito mais. Porque tem sentido, não é verdade? Ele não foi, isso é muito simples de fazer a interpretação. Ele foi no momento do trabalho, então ele tinha que dar algo parecido com o trabalho. Só a diferença é que ele chamou agora para trabalhar num negócio chamado ministério. E Pedro e os apóstolos, né, os primeiros, né, aceitaram o convite de Jesus para uma proposta agora com o mestre. E João escreve com propriedade dizendo: aquele que ama a sua vida perderá. Por quê? O texto coloca dessa forma: aquele que ama a sua vida. Você ama a sua vida? Você já pensou em perdê-la? Você já pensou em perdê-la? Você já pensou em perder a tua vida por uma proposta maior? O Senhor me chamou. Eu sou economista de profissão, trabalhei no mercado financeiro, fui gerente comercial durante muitos anos, professor universitário, 12 anos. Em 2014 na verdade, 2014, passando aqui na BR, na 101, fui para o UDESC, lá em Floripa, fazer o meu mestrado, que eu queria seguir carreira, ser um doutor. E na volta, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: eu te quero no ministério. Que desespero. Falei: não, Deus, não, agora não. Estou no auge, Deus. Estou no auge, 34 anos, agora não. E o Senhor foi taxativo: ainda este ano te chamo para o ministério. Isso era outubro, 2 de dezembro daquele mesmo ano. Meu pastor vai lá em casa dizendo que o Espírito Santo mandou ele lá ungir eu e minha esposa, na nossa sala, com óleo soia. Ele pega o óleo, consagra e fala assim: eu quero ungir vocês para o ministério. Como é difícil, porque a gente tem profissão. Eu sei onde ganhar dinheiro. E com certeza não é no ministério. Eu sempre digo isso: com certeza não é no ministério. É uma troca desproporcional. Só que eu tinha uma empresa até o ano passado, né, Trindade? Em novembro do ano passado, o sócio me colocou para a rua. Meu sócio, a empresa que eu fundei, que eu coloquei ele como sócio depois de uns 6 anos de empresa, 16 anos a empresa está agora. E ele chega e diz: ó, tu não pode mais ficar nessa empresa, tu não é mais benção, eu te quero fora. Eu falei: como assim? E tumultuou. E eu fui orar, o Senhor falou assim: vende. E eu vendi a minha parte, 30% do valor que valia. Eu falei: Deus, por que tanta perda? Por que tanta perda? Por que a gente perde? É porque a vida que Ele tem para nós não tem nada a ver com a vida que o mundo oferece, que o trabalho no mundo oferece. E eu perdi a minha vida 100%, em todos os aspectos. O viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. A vida para nós é o ministério. A Bíblia fala nesse texto
ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Esse texto é muito difícil de compreender. Porque olha só, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo. O apóstolo João está dizendo assim, você precisa odiar a tua vida e conservá-la para a vida eterna. Você está entendendo? Porque às vezes a luta, a prova vem. Eu acho que é melhor a gente começar a entender isso. E desejar uma vida eterna. E o crente, ele tem muito medo dessa parte da vida eterna, achando que Deus já vai chamar, né? Vai que eu falo isso e Deus só... Psst. Fique tranquilo, se tem um propósito na tua vida, você não morre. Amém? Só cumpre o propósito, não saia do propósito, aí é perigo. O perigo está fora do propósito, dentro do propósito vai tudo bem. A verdade é que nós precisamos aprender a nos esvaziar